Disse no início da reunião que quando nós falamos de salvação, nós falamos de um assunto onde cada um de nós tem um pensamento diferente, onde muitas pessoas têm pensamentos muito diferentes umas das outras, e a razão disso é todo o histórico da nossa vida, né? Como nós ouvimos isso desde criança, quais são as nossas experiências religiosas, o que nós entendemos como salvação, como necessidade de salvação. Todas essas questões juntas, né, formam a nossa compreensão sobre salvação. E cada um de nós tem uma compreensão sobre salvação. É claro que, como uma igreja, nós temos uma ideia que deveria, ou que é uniforme sobre salvação. Mas nós entendemos que há uma compreensão muito mais ampla sobre esse assunto. Por isso, hoje eu queria que a gente pensasse um pouco nesse assunto e conversasse sobre o caminho da salvação. E eu vou ler com você, e nós vamos ler juntos, na verdade, Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 10, os versículos 17 até o 27. Se você quiser acompanhar comigo nas telas, a gente vai projetar o texto. Se você preferir usar a sua Bíblia também, ou seu aplicativo, fique à vontade, tá? O texto diz assim, ó: Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: Vá, venda tudo o que possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eu li até o versículo 25, na verdade a gente vai ler os versículos seguintes no final dessa mensagem. Queridos, essa mensagem é uma história bastante conhecida, ela é apresentada tanto no Evangelho de Mateus, quanto no de Marcos, quanto no de Lucas. Então os três evangelhos sinóticos, eles apresentam essa mesma história. Claro que cada um dos evangelistas vai ter um foco um pouco diferente em alguns aspectos daquilo que é essa passagem, daquilo que é essa cena, mas a história ela é clara para nós. Alguém se aproxima de Jesus, buscando entender o caminho da salvação, buscando entender aquilo que ele deveria fazer, aquilo que ele deveria realizar para ser salvo. E aí o diálogo com Jesus vai nos ensinar esse caminho de salvação, não da perspectiva desse jovem que se apresenta a Jesus, mas da perspectiva de Jesus, da perspectiva do próprio Deus, a perspectiva que deveria ser clara para todos nós, para que nós compreendêssemos a necessidade que nós temos de salvação. Esse é um ponto, irmãos, antes de eu iniciar, bastante importante. Quando nós falamos de salvação, nós falamos de uma necessidade que todos nós temos. E essa necessidade se dá por uma razão muito simples. Para que qualquer criatura possa se apresentar diante de Deus, ele precisa se apresentar sem pecado. Porque Deus não lida com o pecado de uma forma, exceto de uma forma irada e de uma forma como inimigo desse pecado, com ódio do pecado. Quando as Escrituras nos falam sobre Deus, nos falam sobre Jesus, elas nos ensinam muito que o pecado é a razão do homem ser afastado de Deus, de haver um distanciamento entre o homem e Deus.
A razão disso é o pecado. A razão disso não é o que Deus quer fazer, nem o que o homem quer fazer. A razão é a condição do homem de pecador. Essa talvez seja a nossa maior dificuldade, reconhecer essa condição que todos nós temos de pecadores. Todos nós somos incapazes, sem nenhuma exceção aqui, todos nós somos incapazes de agir de forma perfeita, de agir de uma forma a não quebrar absolutamente nenhum dos mandamentos do Senhor. Por conta disso é que nós acabamos tendo um afastamento, nos afastando de Deus. Porém, essa história nos mostra o caminho da salvação. E o que eu quero apresentar a você essa noite aqui, é que esse jovem, apesar de jovem, de alguém com destaque na sociedade, o texto vai mostrar isso, e os outros dois textos, lembra que eu disse que tem um enfoque de alguns outros detalhes, vão mostrar que esse jovem era também alguém de destaque na sociedade. Ele era rico, algo que certamente facilitava muito para a vida dele, e ele era alguém que tinha uma experiência religiosa. Então ele tinha muitos elementos positivos para estar com o seu coração em paz. Mas não estava. Ele não conseguia ter a paz em seu coração para dizer: eu e Deus estamos bem. Se eu hoje me apresentasse diante de Deus, eu estaria em paz. Eu sei que eu seria recebido pelo Senhor, porque meu coração descansa em paz. Ele não tinha essa paz. Apesar dele ter tudo aquilo que nós gostaríamos, né? Nós gostaríamos de ser jovens para sempre, nós gostaríamos de sermos ricos também. É claro que um pouco de sucesso não faz mal a ninguém profissionalmente. Certamente na sua área, na sua profissão, você ser bem sucedido nela só lhe traz benefícios, e ao mesmo tempo você ter toda uma experiência religiosa te ajuda bastante. Então são elementos positivos que nós queremos, que nós buscamos, mas isso não produzia paz no coração desse jovem. E esse jovem, apesar de ter tudo isso, ele vivia aprisionado por alguns conceitos e realidades que o impediam de realmente desfrutar de Deus e de desfrutar da salvação que vem do Senhor. E é isso que eu queria compartilhar com você nessa noite. O texto diz assim, quando Jesus ia saindo, e aí está se referindo aqui à cena anterior, onde Jesus está com as crianças e está lidando com elas, né? Quando ele está saindo dessa cena anterior, um homem vai correr em sua direção, vai se pôr de joelhos diante dele e lhe perguntar: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E a primeira coisa que nós vemos aqui diante desse jovem é que ele tinha a seguinte compreensão: que para que alguém tivesse, ou para que alguém tenha a vida eterna, esse alguém precisa ser bom. E bom aqui no sentido de ser digno de estar diante de Deus, no sentido de não ter nada que Deus o acuse de erro, ou seja, é uma perfeição, em outras palavras. Mas olha que interessante, Jesus lhe responde: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. A resposta de Jesus a esse jovem parece até um pouco grossa, né? Um pouco áspera. Mas Jesus está ensinando a esse jovem uma coisa importante: que ele está preso na prisão da autojustificação. Na cabeça desse jovem, ele precisava merecer a salvação. Ele precisava conquistar essa salvação pelas suas obras, pelos seus atos, pela sua maneira de ser, por sua maneira de viver. Ele entendia: se eu for bom, se eu não fizer mal a ninguém, se eu andar corretamente, Deus me receberá, porque então eu sou bom. Não é bom no sentido de eu sou especial, mas bom no sentido de que eu realizo aquilo que faz com que Deus me receba, com que Deus me justifique, se agrade de mim, me dá méritos, me dá direitos, me dá uma condição de me apresentar diante de Deus em paz, sem ser acusado de coisa alguma. E Jesus está dizendo para ele: olha, o pensamento de que alguém sequer pode ser assim, já é completamente errado. O resto não dá nem para discutir.
Porque a possibilidade de qualquer um de nós merecermos estar diante de Deus, termos diante de nós méritos, qualificações, qualidades, ações, obras para mostrarmos, para que Deus olhe para nós e nos receba por conta dessas obras, sequer a ideia, ela é completamente avessa a tudo aquilo que Deus já ensinou. Existia uma história muito popular quando eu era criança, que dizia assim, que um dia nós nos apresentaremos diante de Deus, e todos nós apresentaremos as nossas obras, levaremos as nossas obras. E aí então, chegando lá diante das obras, alguém vai dizer, olha, eu fiz isso, isso e isso para o Senhor, e Deus vai dizer, muito bom, meu servo, entra aqui, vem viver comigo eternamente. E assim eram as pessoas, até que chegou alguém de mãos vazias. E esse alguém de mãos vazias se apresentou diante de Deus, e Deus disse para ele, onde estão suas obras? Ele falou, não tenho, eu vivi para mim mesmo, eu não tive boas obras. E o Senhor vai dizer, então você vai viver longe de mim na eternidade. Essa era uma história que eu ouvia muito quando eu era criança. E talvez você já tenha ouvido uma história ou alguma variação dessa história. Mas a grande realidade, irmãos, é que essa história, ela não condiz em absolutamente nada com aquilo que o próprio Deus ensina sobre salvação. Porque qualquer pessoa que chegar diante de Deus com as suas obras, nenhuma dessas obras será ou tornará digno de aceitação. Porque as nossas melhores obras são imperfeitas, são incapazes de glorificar a Deus, são incapazes de nos dar mérito diante dEle. As nossas melhores obras não servem para absolutamente nada em termos de méritos diante de Deus. Eles podem abençoar outras pessoas, ajudar outras pessoas, tornar a vida de outras pessoas mais agradável, mas elas não nos fazem melhor diante de Deus. Esse jovem estava preso na prisão da autojustificação. Ele entendia que ser justo diante de Deus era algo que ele deveria conquistar. Ele deveria dizer, ele certamente era um daqueles jovens, como muitos hoje dizem assim, mas eu não faço mal para ninguém. Eu vou para o meu trabalho, cumpro o meu trabalho, eu vou para a minha casa, cuido da minha família, eu pago minhas contas, eu abençoo, ou melhor ainda, eu sou bondoso com o restante da minha família, eu amo meus amigos, meus vizinhos e tudo mais. Eu não faço mal para ninguém. Talvez essa fosse uma frase que esse jovem diria. Mas a grande realidade, irmãos, é que o que Jesus está dizendo é o oposto disso. Jesus não está dizendo, você não precisa ser bom. O que ele está dizendo é que o seu melhor dia ainda é nada diante da perfeição de quem é Deus. A sua melhor obra, o seu dia mais santo é nada diante da perfeição e da grandeza de Deus. É por isso que nós precisamos de um Salvador, porque nós não podemos justificar a nós mesmos diante de Deus. Nós não podemos nos apresentar diante de Deus porque nós somos imperfeitos. Não podemos nos apresentar diante de Deus porque as nossas mãos estão sujas de sangue. Nós não podemos nos apresentar diante de Deus porque nossa vida está coberta de pecados. Porque em Deus não há absolutamente nada senão a perfeição. Não há outra realidade, não dá para me apresentar diante de Deus senão perfeito. E eu não sou. Então, a busca pela autojustificação é uma busca enganosa. É uma busca que vai fazer a nossa consciência não nos acusar, mas assim como esse jovem, vai fazer com que o coração dele não esteja em paz com relação à sua salvação. Como é que um jovem, nós lemos o texto, ele vai dizer depois lá que ele cumpre os mandamentos desde a sua mocidade. Como é que alguém assim não está em paz? Como é que alguém que faz tudo aquilo que Deus disse não está com o coração em paz, continua com o coração atribulado, continua querendo saber o que fazer para alcançar a vida eterna? E ele chega a Jesus com reverência, ele chama bom mestre, ele coloca Jesus, primeiro usando essa palavra que Jesus rejeita, porque ela não é uma palavra que se encaixa, e o que Jesus está ensinando é isso, não se encaixa na nossa humanidade, porque a nossa humanidade é caída,
Então nossa humanidade é imperfeita. E ele está dizendo, não dá para chamar nenhum homem assim, só Deus pode ser chamado de bom. E ele chama Jesus de mestre também, ele se coloca numa posição que ele quer ouvir, ele quer aprender, ele quer entender. Mas ele está preso em acreditar que o que ele faz é que determina como Deus o trata. É o que ele faz que determina como o Senhor vai recebê-lo ou não. E ele está enganado. Jesus está dizendo, você está preso na autojustificação. É impossível que você justifique a você mesmo por suas obras. Mas o texto continua. O jovem não se dá por satisfeito. Jesus continua dizendo para ele assim, você conhece os mandamentos? E aqui Jesus fala de alguns dos principais mandamentos que nós temos, né? Daqueles que são conhecidos como os 10 mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honrará teu pai e tua mãe. E aí Jesus então diz isso para o jovem declara o seguinte, mestre, já não tem mais bom aqui, ele já aprendeu a primeira lição, ele não pode justificar a si mesmo, porque ninguém é bom, somente Deus. Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Ele está ali dizendo para Jesus, eu tenho cumprido tudo isso fielmente. E aqui nós temos a segunda prisão desse jovem, é a prisão do auto-engano. É a prisão de você julgar a realidade pelo que você pensa, não pelo que Deus diz. É a prisão de você entender a sua vida sobre o seu olhar, sobre a sua ótica. Você ter a sua identidade de acordo com aquilo que você pensa e não sobre o que Deus diz de você. E esse jovem está preso nesse auto-engano. Ele está preso na realidade de que ele cumpre fielmente todos esses mandamentos, de que ele faz todas essas coisas de forma perfeita, e na cabeça dele, ele entende que isso o faz apto para que Deus o receba, para que Deus o elogie, para que Deus o ame, para que Deus o abrace e diga, venha para cá, você vai ter tudo o que eu tenho, agora você é meu herdeiro. Esse jovem está preso na prisão do auto-engano. Ele está enganado a respeito do que ele é capaz de fazer. Ele está enganado com relação ao que é a sua vida. Ele está enganado com relação à sua própria realidade. Mas olha o que Jesus diz para ele, olha o que o texto diz primeiro. Jesus olhou para ele e o amou. E o que esse texto está dizendo aqui é que Jesus olhou para ele e viu que esse jovem estava preso. E por isso Jesus tem compaixão dele. Jesus sente em seu coração a angústia daquele jovem estar preso, daquele jovem estar aprisionado por ideias e realidades que estão completamente diferentes daquilo que realmente Deus ensinou. E Jesus o ama. E é interessante que todas as vezes que nós vemos nas Escrituras o amor, nós vemos, ele nunca o encontramos de forma apenas emocional, de forma apenas contemplativa. O amor, ele sempre traz consigo uma ação em favor do objeto do amor, daquele que é amado. E aí Jesus diz para ele, falta uma coisa para você. Você está fazendo tudo isso, mas falta uma coisa. E aqui o que Jesus fala é pelo seu conhecimento divino, né? Isso até agora ainda não tinha sido apresentado. Jesus diz, vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Eu confesso a você que algumas pessoas me dizem que esse texto aqui dá arrepios nelas, né? Só faltava essa, né? Já tem tanta coisa na minha vida, só faltava agora não ter dinheiro também, né? Eu não poder ter dinheiro também. E não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dando uma ordem muito específica para esse jovem, que não é uma ordem para todos os seres humanos. É uma ordem muito específica para esse jovem por conta da realidade desse jovem. Porque
olha o que o texto continua dizendo. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. E aqui, irmãos, nós encontramos a terceira prisão desse jovem. É a prisão da autossuficiência. Esse jovem, ele recebe a ordem de Jesus para que ele venda tudo por uma razão. Porque esse jovem amava o que ele tinha, mais do que ele amava o próprio Deus. Ele fazia tudo o que Deus havia ordenado dentro daquele limite, dentro daquilo que podia ser feito. Porém, o seu amor, o seu coração, não estava em Deus, não estava no prazer de obedecer a Deus, não estava no prazer de pertencer a Deus, não estava no prazer de ser de Deus, mas o seu coração estava no que ele tinha. Irmãos, enquanto nós amamos Deus menos do que nós amamos qualquer outra coisa em nossa vida, pode ser o dinheiro, pode ser o nosso trabalho, pode ser até mesmo a nossa igreja, pode ser os nossos filhos, podem ser os nossos cônjuges, quem for, o que for, que nós amemos mais do que a Deus, nos coloca numa prisão, a prisão da autossuficiência. É como se nós entendêssemos que nós já temos o que nós precisamos, tudo o que nós precisamos nós já temos, então Deus, ele vai se encaixar na vida que eu já tenho. Isso é a autossuficiência. Autossuficiência não é apenas eu achar que eu não preciso de Deus, porque nenhum de nós diz isso. Poucas são as pessoas que dizem eu não preciso de Deus, a minha vida está tranquila. Não, a autossuficiência vai além disso. A autossuficiência é quando eu amo algo de uma forma tão profunda que Deus fica em segundo plano. Eu amo alguma coisa de uma forma tão intensa, com toda a intensidade do meu ser, que Deus precisa se encaixar na vida que eu tenho com esse objeto do meu amor. Era o caso desse jovem. Esse jovem queria Deus, queria salvação, queria estar com o Senhor, desde que ele não precisasse abrir mão de absolutamente nada que ele tinha. Desde que ele pudesse continuar usufruindo da vida que ele tinha e Deus se encaixasse nisso. Aqui, irmãos, não tem absolutamente nenhuma mensagem contra pessoas terem dinheiro, contra a riqueza desse jovem. Hoje pela manhã, a mensagem da manhã, o Caio nos apresentou Zaqueu. Alguém que era rico, como esse jovem era. E alguém que quando Deus o chama, ele decide por si só dar metade da sua riqueza aos pobres. Deus não precisou dar essa ordem. Por que Deus não dá essa ordem a Zaqueu? Porque Zaqueu não amava o que ele tinha, mais do que ele passou a amar a Deus. Essa ordem para esse jovem, ela só vem porque ele amava o dinheiro que ele tinha mais do que amava o seu próprio Deus. E tudo que nós amamos mais do que amamos a Deus é uma prisão em nossa vida. Porque faz com que nós transformemos Deus num Deus gerado pelo nosso próprio coração e mente. E o Deus mais perigoso que existe é aquele que nós criamos, irmãos. É aquele que nós geramos em nossa mente e coração para se adaptar à vida que nós já temos. Então nós temos, vou dar um exemplo aqui, uma paixão, vou colocar uma coisa mais simples, uma paixão pelo trabalho. E eu amo o trabalho de uma forma tão profunda, tão intensa, aquele é o meu grande amor. Eu vou encaixar Deus no meu trabalho. E eu não vou ter a menor tristeza de dizer que eu não posso estar com Deus porque eu estou no meu trabalho. Eu não vou ter a menor tristeza de dizer que eu não consigo me relacionar com Deus por conta do meu trabalho, porque eu vou amar mais o meu trabalho do que a Deus. Deus vai fazer parte da minha vida. Deus vai estar ali nos meus pensamentos em alguns momentos eu vou falar sobre Ele, em alguns momentos eu vou estar ali fazendo alguma coisa que se relacione a Deus, mas Ele vai precisar se encaixar. Ele vai precisar fazer parte. Isso acontece com todos nós, irmãos. Muita gente que acaba amando alguma coisa mais do que ama Deus, não faz nenhuma força para que Deus faça parte. E essa é a prisão da autossuficiência.
Eu quero dizer aqui para você, talvez a sua questão não seja a riqueza. Talvez não seja. Seria bom que fosse, né? Significaria que seu coração estaria mais tranquilo com relação a essa área. Mas talvez seja outra área, talvez sejam seus filhos, talvez seja sua esposa ou seu marido, que você ame mais do que ama Deus, que você transforma aquilo num ídolo. O dinheiro para esse jovem era um ídolo. O dinheiro não o servia, não o abençoava, mas ao contrário, o dinheiro o escravizou, porque agora ele vivia para essas riquezas, ao ponto de rejeitar o próprio Deus, por conta disso. Talvez a gente não chegue num estágio tão avançado de dizer, não, rejeito a Deus e saio triste, Deus não é para mim, porque a vida que eu tenho não se encaixa. Mas a gente vai fazendo isso em pequenas doses. A gente vai fazendo isso quando a gente não se importa com o que Deus disse, quando a gente vai adaptando, quando a gente vai escolhendo o que a gente gosta de Deus. Isso é muito típico da nossa cultura. A nossa cultura é seletiva nesse aspecto. A gente pega o que Deus fala e o que a gente gosta, a gente vai trazendo para perto. E o que a gente não gosta, a gente vai rejeitando. Então, se eu tenho vou dar um exemplo, se eu tenho um olhar mais professoral, por exemplo, eu vou buscar que a palavra precisa ser ensinada, vou buscar os textos de ensino bíblico, vou trabalhar com relação a isso. Se de repente eu tenho um viés mais social, eu vou usar os textos bíblicos para falar das necessidades sociais, dos trabalhos sociais, e eu vou sendo seletivo naquilo e ignorando o resto. Claro que aqui eu estou falando de um ponto, mas a gente faz isso também com a obediência. Isso eu obedeço, mas isso aqui não é muito comum. Isso eu gosto, mas isso aqui não é bem assim, não gosto muito, não aceito muito. E a gente vai selecionando. Por quê? Porque Deus não passa, não deixa, é apenas uma realidade que nós encaixamos em nossa própria vida. E não pode ser isso, porque essa é uma prisão para nós, a prisão da autossuficiência. Mas esse é o diagnóstico desse jovem. E isso tem alguns paralelos com relação à nossa vida. O mais importante é qual é o ensino de Jesus nesse texto. E a gente continua olhando o texto. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Essa frase poderia ser dita o seguinte, poderia ser melhor interpretada, mas melhor compreendida por nós, sendo dito assim: como é difícil aqueles que amam o dinheiro, amam as riquezas, entrar no reino de Deus. Você lembra que o próprio apóstolo Paulo vai tratar desse assunto diversas vezes, falando sobre riquezas, Tiago vai tratar, e num dos momentos, a gente vai aprender que não é o dinheiro que é o problema, mas o amor ao dinheiro. E o texto bíblico vai ensinar que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E isso se encaixa aqui, o amor a qualquer coisa acima do amor a Deus é um problema para a nossa vida. E aí, os discípulos ficaram admirados. Por quê? Porque em nossa cultura, o rico é valorizado de outra forma. O rico tem outro espaço, o rico tem outro olhar. As pessoas olham para o rico de uma outra maneira. Como se ele fosse alguém que foi super bem sucedido e agora, então, por conta dele ser bem sucedido, ele deve receber um olhar especial e diferente de todos nós. E eles ficam admirados com essas palavras. Mas Jesus faz o quê? Repete. Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Existem muitas possibilidades para o que essa agulha aqui significa. Mas seja o que for, Jesus está dizendo que é mais fácil passar o camelo pelo buraco da agulha. Talvez ele estivesse se referindo aqui ao local onde passavam animais e que o camelo não poderia passar, porque era um local estreito nas muralhas da cidade. Talvez a gente possa olhar até mesmo para a agulha como nós conhecemos hoje, né, que torna ainda mais absurdo, né? O camelo é o maior animal que existia naquele momento e a agulha a menor entrada que poderia existir dentro daquilo. Então Jesus está fazendo ali uma comparação que realmente impossível. Jesus não está dizendo talvez dê, ele está dizendo não dá. É mais fácil passar um camelo, ou seja, mais fácil o impossível acontecer
do que alguém que ama qualquer coisa mais do que ama a Deus entrar no reino de Deus. E aí, nós vamos para o versículo 26, que nós não lemos no início da nossa mensagem. Os discípulos ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros: nesse caso, quem pode ser salvo? Olha que interessante e que sagaz essa pergunta. Jesus disse para o jovem: primeiro, se você acha que você merece a salvação, você está errado. Segundo, Jesus disse: se você acha que você cumpre os mandamentos, você obedece a Deus, você está errado. E aí ele continua dizendo: terceiro, se você ama qualquer coisa mais do que ama a Deus, você não é salvo, não pode ser salvo. Olha a situação que Jesus coloca. Não tem nada que eu faça que me dê o direito à salvação. Mesmo toda a minha obediência é insuficiente, só serve para me enganar e aplacar minha própria consciência, é insuficiente para que eu receba a salvação. E para piorar a situação, se eu amar qualquer coisa mais do que eu amo a Deus, eu não tenho salvação. Faz todo sentido essa pergunta dos discípulos. Não tem outra pergunta que poderia ser feita assim. Se é essa a realidade, quem pode ser salvo? Quem é que pode encontrar a salvação? E aí Jesus responde com o último versículo que nós temos hoje. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. O que Jesus está ensinando aqui é o seguinte: nós não conseguimos ser salvos por nossas próprias mãos, por nossa própria ação, por nossa própria vida. Porque isso é impossível. De novo, Jesus diz aqui: para o homem é impossível. Nós não podemos ignorar essas palavras, irmãos. Jesus acabou de dizer para o jovem que ele estava enganado, que ele estava buscando a autojustificação, que ele estava tentando ser bom, que ele estava tentando merecer a salvação, e Jesus disse: não, está errado. E os discípulos perguntam: então qual é o caminho da salvação? Quem pode encontrar esse caminho da salvação? E Jesus diz: para os homens é impossível. É impossível que o homem encontre a salvação por si só. É impossível que o homem seja salvo por si só. É impossível que o homem mereça tal salvação. Mas não fica por aí, porque senão seria desesperador. Senão nós não teríamos iniciado nossa reunião cantando, dizendo: Deus, Tu és bom. Deus, nós louvamos ao Senhor. Nós não estaríamos dizendo isso, nós estaríamos desesperados. O desespero se abateria sobre nós, porque não há esperança em nossas próprias mãos. Mas Jesus continua: todas as coisas são possíveis para Deus. Para o homem isso é impossível, mas para Deus não. E Jesus está falando aqui sobre o que Deus faz para que nós sejamos salvos. Nós não podemos justificar a nós mesmos, né? Justificar é uma palavra que tem sua origem ali no direito, né? É a ideia de ter motivos para tal coisa, né? Então, nós não temos motivos em nós mesmos para requerer de Deus a salvação. Mas Jesus fez isso. Por isso que as Escrituras dizem que Jesus é o nosso justificador. É a justiça de Cristo. Cristo, sim, viveu uma vida perfeita, de plena obediência, de submissão, uma vida perfeita diante de Deus, cumpriu cada requisito, cada lei, cumpriu cada realidade que Deus requeria do homem, para que o homem estivesse diante dele, e isso satisfez a justiça de Deus. Por isso, quando nós confiamos nele para a nossa salvação, é a justiça dele que nos é outorgada. Nós somos justificados. Olha o que acontece: a justiça de Cristo satisfaz ao Pai. O Pai está satisfeito, a justiça foi cumprida. Só que essa justiça é estendida a nós pela fé. Agora eu creio em Cristo,
e Cristo se torna o meu Salvador. Ou seja, essa salvação, eu recebo essa salvação não porque eu obedeci, não porque eu fiz todas as coisas, não porque eu mereci, mas porque Cristo fez, porque Cristo mereceu, porque Cristo foi justo. E eu recebo isso como dom gratuito de Deus, dado a todos nós. É difícil, né? Nós acreditarmos que alguma coisa nos é dada de graça. Isso faz parte do nosso orgulho, irmãos. Nós não gostamos de dever favor a ninguém. Nós não gostamos de dever nada a ninguém. Nós não gostamos de que as coisas nos sejam dadas de graça. Nós achamos que tudo tem um custo. Quando alguém nos faz alguma coisa, nós queremos retribuir. Hoje não existe muito isso, mas eu lembro que quando eu era criança, era muito comum que alguém fizesse um bolo na sua casa e levasse ali um potinho para o vizinho. Eu fiz um bolo tal, né? O pessoal mais velho deve lembrar disso. E qual que era o que acontecia? Você lavava o potinho e levava o potinho vazio? Não. Você fazia alguma coisa para retribuir, porque isso faz parte da nossa natureza, irmãos. Nós não queremos ficar devendo. Nós ficamos devendo às vezes, é verdade, mas é porque não dá para pagar. Mas a gente não quer isso, a gente não tem alegria em que outros façam as coisas para nós e nós nos sintamos ali de alguma forma sem poder retribuir aquilo. E a gente pensa, leva a mesma ideia para a salvação. A gente quer merecer, a gente quer pagar, a gente quer ser justificado por nossas próprias obras. Mas Jesus está dizendo aqui, isso é impossível. É impossível. A única forma de nós sermos salvos é se Cristo for o nosso Salvador. Aí aquilo que Ele fez, aquilo que Ele merece, aquilo que é dele por justiça, nos é concedido pela fé. Nós cremos em Cristo, nós colocamos nossa confiança nele, nos arrependemos dos nossos pecados, e a justiça de Cristo nos é outorgada, nós recebemos essa justiça pela fé, e Deus olha para nós e nos vê como vê a Cristo, justos, justificados. Não tem outro jeito, irmão. Você pode continuar querendo não dever nada, você pode continuar querendo merecer, mas você vai continuar preso na prisão da autojustificação, do auto-engano, nessa prisão que tanto nos leva a uma vida que nos afasta de Deus, porque nos torna fazedores de coisas para Deus. É claro que o momento em que você deposita sua fé em Cristo, crê nele, o Espírito Santo passa a habitar em você e inicia um processo chamado santificação e vai transformando sua vida para que você vá parando de pecar, para que você vá sendo transformado e os pecados vão sendo abandonados. Eu não estou aqui dizendo que eu depositei a minha fé em Cristo, então quer dizer que eu posso fazer qualquer barbaridade porque o que eu faço não tem nada a ver. Não, o que eu faço não me dá méritos. Mas uma vez que eu depositei minha fé em Cristo, você pode ter certeza que sua vida vai passar a ser transformada pela presença de Deus, pela presença do Espírito Santo em você, e você vai sendo moldado para que o pecado deixe de fazer parte da sua vida. Isso nunca vai acontecer plenamente, porque a Bíblia diz que ainda assim na nossa morte um último milagre é feito, que é a transformação daquilo que é corruptível em incorruptível, daquilo que é mortal em imortal. Ou seja, esse último milagre que vai acontecer é o que realmente vai trazer qualquer tipo de ausência do pecado em nós. Nós vamos morrer pecadores, mas pecadores que confiam em Cristo para a sua salvação. Querido, que essa mensagem possa te fazer lembrar de algumas coisas, da sua necessidade de salvação, da minha necessidade de salvação. Todos nós precisamos de salvação. Da nossa necessidade de um Salvador. Nós precisamos de um Salvador, porque nós não conseguimos ser salvos por nossas próprias obras ou ações. E acima de tudo, que a gente possa lembrar que nós somos incapazes de alcançar a salvação por nós mesmos, mas que Deus a concede gratuitamente em Cristo Jesus. Eu quero terminar com esse versículo.
O versículo da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 23. Paulo diz assim: pois o salário do pecado é a morte. Ele diz, olha, aqueles que vivem no pecado, eles recebem o pagamento do pecado. E esse pecado é a morte. Não a morte física que Paulo está se referindo, mas a morte espiritual, a morte que é o afastamento de Deus. Eles vivem longe de Deus e morrem longe de Deus. Esse é o salário do pecado. Aqueles que não depositam sua confiança em Cristo permanecem vivendo no pecado. Mas o dom gratuito, dom aqui é a palavra presente, é a palavra algo que Deus dá, que Deus concede. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aquilo que Deus nos concede gratuitamente é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A vida eterna começa no dia que nós cremos. Naquele dia o Senhor passa a habitar em você. E é eterna porque ela nunca mais tem fim. É eterna porque para sempre nós teremos o Senhor. Seja nesse corpo ou fora dele, seja nessa vida ou fora dela, nós sempre teremos o Senhor conosco. Eu queria encerrar esse momento com uma oração com você, orar com você. Eu queria fazer 2 orações nessa noite. Primeiro, para você que já declarou sua fé em Cristo, que crê em Cristo Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, você que já caminha com Cristo, eu quero convidar você a fazer uma oração de louvor, de gratidão, porque é impossível que você tivesse chegado a essa realidade sozinho. Foi impossível, você não podia, não pôde, não teve como, o Senhor é que se aproximou de você. Uma oração de gratidão. E para você que de repente está aqui conosco essa noite, mas nunca tinha pensado nisso, ou nunca tinha se definido nisso, e de repente você entendeu essa noite que você precisa depositar sua fé em Cristo, e quer fazer isso essa noite, eu te convido a fazer sua oração, a dizer você mesmo para Deus: Senhor, eu quero que minha fé esteja no Senhor, eu quero confiar em Ti para a minha salvação, eu quero que aquilo que é impossível para mim, mas é possível para o Senhor, seja parte da minha vida. Nós não precisamos fazer essa oração por você, nós não precisamos que você se levante, nem nada disso, você mesmo pode fazer essa oração, porque essa fé é uma fé que é dom gratuito de Deus, lembra? O dom gratuito de Deus, o Senhor nos concede gratuitamente. Se você pode fechar os seus olhos, vamos orar juntos. Senhor, nós queremos primeiramente louvar ao Senhor por Tua bondade e graça, porque o Senhor não nos deixou a nossa própria sorte, porque o Senhor não nos deixou numa realidade, numa situação em que nós mesmos precisássemos conquistar a nossa salvação. Muito obrigado porque o Senhor fez o que era impossível. Muito obrigado porque o Senhor fez aquilo que nenhum de nós poderia fazer. Senhor, que cada um de nós possa declarar essa noite a nossa confiança no Senhor. Que cada um de nós confie em Ti e que nossa salvação venha do Senhor, da obra que o Senhor fez, da obra que o Senhor realizou. Nos ajuda, Deus, a confiar plenamente no Senhor e somente no Senhor. A você, meu querido, minha querida, que nessa noite está declarando sua fé em Cristo, diga isso ao Senhor. Diga isso, diga que essa é a sua fé, essa é a sua confiança, que você deseja confiar no Senhor. E que confiando no Senhor, você entende que o Senhor salvará a sua vida. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por toda a graça, bondade e misericórdia que o Senhor tem nos concedido. Nós queremos louvar ao Senhor essa noite, reconhecendo que sem o Senhor, a nossa busca por salvação é inútil. Sem o Senhor, o caminho da salvação nunca será encontrado por nenhum de nós, porque o caminho da nossa salvação é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Só Ele é o caminho, a verdade, a vida. Por isso nós louvamos a Ti, por esse dom gratuito,
por esse presente tão especial que é a vida eterna que nós recebemos do Senhor. Que nós possamos tirar dos nossos ombros o fardo da perfeição e confiar no Senhor para transformar a nossa vida, para nos ajudar a caminhar em transformação diária para a glória do Teu nome. Querido, que o amor do nosso Deus e Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a sua vida hoje e para sempre. Amém. Amém.